Boa noite, meus irmãos. Toda vez que vocês me verem aqui, o pastor Ribamar já me deu uma tarefa, que é pregar sobre o tema de missões. E é uma grande responsabilidade, né? Eu aqui estar falando sobre missões. É uma coisa que eu vivo, que eu presencio e que eu já presenciei na minha vida. E para quem não me conhece, meu nome é Kátia Monteiro, sou irmã do pastor Ribamar, também fui missionária e sou missionária, porque a gente nunca deixa de ser missionária. Vou ligar para vocês, mas falar de Jesus. E eu queria falar que Jesus, ele sentiu aquilo que muitas vezes um missionário sente quando está no campo, quando está aqui. Missionário não é só aquele que vai, mas é aquele também que está aqui, que prega a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra. E Jesus, ele percorria todos os lugares. E lá em Mateus a gente pode ver claramente que Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus, ele não se cansava, porque ele via que as pessoas estavam ali como ovelhas que não têm pastor. E a gente pode ver isso hoje também. A gente ouve palavras, a gente ouve pregações, pessoas vêm aqui, pregam para nós, mas muitas vezes a gente está perdido dentro das nossas próprias vontades, dentro do nosso próprio eu. Então, Jesus, ele via, ele olhava, ele sentia, ele visitava, ele pregava, ele curava, ele, vou dizer assim, ele ressuscitava. Nós podemos ver isso todo o livro de Mateus. E ele não tinha barreiras. Ele não tinha barreiras. Se entrasse um mendigo, se entrasse uma prostituta, se entrasse um homossexual, ele não tinha barreiras. Para ele eram todos iguais, porque Deus ama todos nós igualmente. Ele não me ama mais do que a você. Ele não me ama você mais do que a mim. Ele ama igualmente. E nós temos e podemos ter esse amor. Porque quanto mais tempo a gente gasta com Ele, mais a gente fica com os olhos para ver a necessidade do próximo. E nós podemos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 9, de 35 a 38. Mateus 9, de 35 a 38. Fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui com a Tua palavra. Eu não sou nada, nem quero ser nada. Eu quero que essa palavra possa realmente despertar em cada coração que aqui está, através do Teu Santo Espírito, assim como Tu fizeste comigo quando eu estava preparando esse estudo. Que as pessoas possam abrir os seus olhos, que o inimigo não possa ter domínio por ninguém que aqui está, mas somente o Teu Santo Espírito. Porque nós sabemos, quando nós abrimos nosso coração, a nossa mente, para ouvir a Tua palavra,
o Santo Espírito, o teu Santo Espírito que está em nós, age por nós e entre nós e através de nós. Então, Senhor, abençoa cada vida que aqui está. E abençoa a minha vida, que eu possa ser usada, não porque eu sou melhor do que ninguém, nem porque eu sei mais de Bíblia que eu não sei, mas que eu possa ser usada, ó Pai, porque eu tento levar a Tua palavra, e essa palavra tem poder, que eu possa diminuir, e Tu possa realmente aumentar, e eu possa ficar como uma pessoa insignificante. Usa a Tua palavra aqui agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Nós vemos vários exemplos daquilo que Jesus deixou para nós, que é, como eu falei aqui em Mateus 9, ele curou, ele pregou, ele sofreu, ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E o tema da nossa pregação hoje é compaixão. Outras versões falam, Jesus sentiu pena, mas eu não gosto dessa palavra pena, e não é realmente aquilo que Jesus sentiu. Você sentir pena é você se colocar superior ao outro. Eu estou com pena de você, eu sou melhor do que você, e você é digno de pena. Não, Jesus não sentiu pena, ele sentiu compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. É você chorar com aquele que chora, rir com aquele que ri. Passar um tempo ouvindo o que aquela pessoa está passando naquele momento. É realmente sofrer aquilo que a pessoa está sofrendo. E foi isso que Jesus fez. Nós podemos ver esse exemplo quando ele estava pregando o Sermão do Monte. Quando ele estava dando para a gente aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente tem que obedecer. Chorai com os que choram, façam tudo aquilo que Deus tem colocado para vocês. Ele explicou bem ali o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai de Mateus 5 até Mateus 7. Nós somos o sal da terra. Nós temos que levar a palavra, nós temos que viver a palavra. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que crer realmente naquilo que Deus tem deixado para nós. E ele fez muitos milagres. Ele fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E ele andou com os discípulos muito tempo, deixando a marca dele, para que eles pudessem seguir o seu exemplo. E muitas vezes os discípulos não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo. Muitas vezes eles duvidavam. E foi nessa questão dos 5 pães e 2 peixinhos que Jesus falou, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, tem muita gente aqui, despede eles, para que eles possam ir, para que eles possam se alimentar. E o que Jesus falou? Não, manda todo mundo sentar. Só estavam contando ali os homens. A palavra de Deus fala que tinham 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E eles só tinham o quê? O menino só tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E ele fez um milagre. Ele deu graças ao Senhor, orou, e quando desceu os cestos, deu para alimentar todos que ali estavam, e ainda sobrou. Por quê? Porque ele queria ser o tal? Não. Porque ele viu que aquele povo estava faminto. Quantas vezes eu estava em Moçambique? Quantas vezes eu estava ali pregando a palavra de Deus? E a gente viajava naquele aviãozinho bem pequeno, de Asas do Socorro. Não sei se vocês conhecem a Asas do Socorro. Nós tínhamos uma parceria com a Asas do Socorro, e a gente entrava naquele avião, o pastor Labiena que vocês já viram aqui pregando. Nós trabalhávamos juntos em Moçambique,
E nós entrávamos ali naquele avião e íamos para outros distritos, né? Outras cidades, para pregar a palavra, para ensinar, para falar de Jesus, do amor de Jesus. E eu lembro que em uma dessas visitas que nós fizemos, nós chegamos em um lugar e a igreja estava bem escura. A gente não enxergava nada, mas a gente estava ali para pregar a palavra de Deus. E eles chegaram ali, olha, missionária, a igreja está escura, nós não sabemos o que aconteceu. E falaram também para o pastor Labiano, e nós entramos ali. Quando nós entramos ali, estávamos ali dando um curso, que a gente foi ali para dar vários cursos. A gente sentiu alguma coisa subindo nas nossas pernas, mas a gente não sabia o que era. Aí o pastor Labiano chegou para mim e falou assim: Kátia, eu estou sentindo alguma coisa subindo nas minhas pernas. Eu falei assim: eu também estou sentindo. Aí ele falou assim, aí nós falamos para o senhor que estava perto de nós, né? Nós falamos assim: tem alguma coisa aqui? Ele falou assim: eu não sei, porque está tudo no escuro. E aí nós saímos, apesar que era dia, mas a igreja era toda fechada, não é igual essa que tem janelas, portas e tudo mais. A igreja era realmente fechada, era de chão batido, não tinha cadeiras como essa, tinha uns bancos de barro. E nós saímos ali para ver o que era. Quando nós vimos, o nosso corpo estava tomadinho de pulga. Eram pulgas que estavam ali. E eu falei assim: como que eu vou tirar essas pulgas? E o pastor Labiano: nós temos que tirar a roupa para tirar essas pulgas daqui. E aí nós fomos para o mato e nós fomos tirar as pulgas. Eu tive que tirar minha roupa. As mamãs, né, que eram as mulheres mais velhas, fizeram uma roda na capulana, que era aquelas capulanas são aquelas, como é que fala? Aquelas... panos, né? Panos bem largos. E elas fizeram lá tipo um quarto, né? Vamos dizer assim. E eu tirei minha roupa para tirar as pulgas. E eu saí dali toda vermelha, porque as pulgas estavam sugando o meu sangue. E o pastor Labiano a mesma coisa. E aí o pastor Labiano chegou para mim e falou assim: e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei assim: não sei. Ele falou assim: não, nós viemos aqui para dar um curso de evangelismo, nós vamos dar esse curso. E aí nós demos esse curso debaixo de uma árvore. E nessa árvore, quando a gente estava ali dando curso e tudo, quando a gente olhou para cima, tinha uma cobra. E aí nós falamos: e agora? Então, são coisas que a gente passa e que Deus nos livra, porque Deus me livrou das pulgas, Deus me livrou das cobras. Eu não tive esse problema de cobra só nesse lugar, mas muitas vezes eu entrava no meu carro e tinha 2, 3 cobras no meu carro. Então são coisas que a gente passa, que às vezes quando eu estou aqui eu falo: gente, como que eu passei por tudo isso? Mas eu tinha, falando a verdade para os irmãos, eu tinha a presença do Senhor estava bem forte na minha vida. E eu não tinha medo do que poderia acontecer comigo. E quando a presença do Senhor, como aqui a gente vê vários exemplos de Jesus curando e realmente ressuscitando pessoas e falando do Evangelho para aquelas pessoas, Ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado em salvar vidas. Ele estava preocupado em libertar pessoas que estavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. E nós ali estávamos realmente fazendo isso. Aí nós saímos dali e fomos para outra vila para continuar realmente a dar os estudos que a gente precisava. A gente ia ficar 1 mês fora. Só que eu peguei malária. E eu comecei a passar mal. E malária, quando você pega malária, depende da malária. E a malária em Moçambique é só aquela malária cerebral, que se você não cuida dela dentro de uma semana, você pode esquecer que você já não tem mais jeito. E eu lembro que eu tomei cloroquina, e eu comecei a passar mal, comecei a ficar tonta, comecei a ter
problema de delírio, e eu não queria ir embora, e o pastor Blabiano falou assim, você vai ter que ir embora, porque senão pode acontecer uma coisa muito grave com você. E eu tive que pegar aquele aviãozinho e voltar para a cidade da Beira. E aquele avião, ele era muito pequeno, e na hora que a gente estava indo para a Beira, ele começou a dar problema. E ele levantava e abaixava, levantava e abaixava. E eu falei, pronto, né? Vai acontecer alguma coisa aqui. Mas graças a Deus, eu cheguei e fui direto para o hospital, porque realmente eu estava bem mal. Estava com febre muito alta, e o meu corpo estava tremendo muito. Eu tive que ficar numa cama toda amarrada, porque quando você pega uma malária, dependendo dela, se você não é amarrado, você se quebra todo, porque realmente é uma febre bem alta. Então são coisas, eu não estou contando para vocês, não é para vocês sentirem pena de mim, não é isso. Mas é que para vocês verem como que nós estamos longe daquilo que Deus deixou para nós, que é ter compaixão pelas pessoas. Às vezes a gente não tem compaixão nem pelo nosso roommate, nem pelo nosso marido, nem pela nossa esposa, nem pelo nosso filho. A gente só pensa na gente. E Deus pensa em todos nós. E na palavra de Deus fala que o amor vai se esfriar de quase todos. E nós não podemos fazer a obra de Deus como Jesus fez, que deu sua vida por nós, se nós não tivermos amor. A gente não pode investir oferta, dinheiro para missões, se a gente não pensar no outro, se a gente não tiver amor pelo outro, pela obra de Deus. Essa obra não é minha, não é minha, gente. Essa obra é do Senhor. Eu só estou aqui para realmente lembrar, eu sou a líder de missões. Nós sustentamos 9 missionários. Cada um tem os seus problemas. A Célia tem os seus problemas, como você tem problema, como eu tenho problema, pastor Vanderlei tem os seus problemas, pastor Labiano tem os seus problemas. Vocês viram aqui, o pastor Labiano, ele veio aqui, pregou, ele falou. Você lembra do que ele falou? Talvez não lembra mais. Você lembra do que a Helena Tanuri falou? Que nós nos enchemos tanto de palavras, tanto das coisas que nós ouvimos, que as pessoas pregam, mas a gente não vive, não põe em prática. E Jesus, aqui na palavra dele, a gente pode ver que ele multiplicou os pães, ele curou uma mulher com fluxo de sangue que tinha hemorragia. Só de ela tocar nele, ela foi curada. Ele ressuscitou Lázaro. Ele conversou com um jovem rico que não quis largar a sua riqueza, não quis seguir Jesus. E quantas vezes a gente não vem, né, como o pastor William falou aqui, quantas vezes a gente não vem na igreja, a gente não dispõe o nosso tempo, porque nós estamos cansados. Será por que a gente está cansado? Porque a gente trabalha demais. E a gente está pensando só em ganhar o nosso dinheiro. E esquecemos do real motivo por que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Porque ainda Deus não nos levou. Porque nós estamos aqui para propagar o Evangelho, assim como Jesus fez quando Ele estava aqui. Nós não estamos aqui só para ganhar o nosso dinheiro. Mas muitas vezes, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente esquece do real motivo, porque Deus não nos trouxe para cá só para ganhar dinheiro. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2004, eu cheguei aqui com 3 pares de roupa, 2 calças e um vestido. Eu lembro como se fosse hoje. De 2 sandálias.
e acho que uma bolsa. Hoje, se vocês forem lá no meu closet, meu Deus, eu me perco ali dentro de tanta roupa, tanto sapato, tanta bolsa que eu tenho. Bolsa até que eu não tenho muita não, eu tenho umas 3 bolsas. Mas roupa e sapato eu tenho muito. Quando o pastor Daniel falou da Sandra, eu falei assim, eu estou igualzinha a Sandra. E quando a Helena Tanuri falou sobre isso, eu fiquei mal, falei, Senhor, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Porque a gente compra, gasta e não pensa no próximo. E não pensa em missões. E não pensa em dar. A gente dá, vai num show, dá $100, $200, ou vai e compra uma roupa, ou faz alguma coisa, não, eu vou fazer para mim, eu mereço, eu preciso. Mas nós também temos que pensar no nosso próximo, naquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus se realmente se deu, porque Ele sabia que as pessoas tinham que ouvir a palavra de Deus, tinham que sair da vida que eles estavam. E muitas vezes nós nos enchemos com bens materiais, compramos um telefone novo, né? Um relógio novo, ficamos tão felizes quando a gente compra alguma coisa, quando a gente adquire alguma coisa, e logo depois isso perde o sentido. Por quê? Porque o que vai nos dar alegria é a presença do Senhor Jesus. O que nós temos são só bens materiais. Eu me lembro que o pastor Vanderlei, acho que hoje mesmo, ele me passou um WhatsApp falando das dificuldades que ele tem. Aí a Daniele e o Saulo me falaram também das suas dificuldades. Porque além da gente sustentar os missionários, eu tenho o WhatsApp deles todos, e eles são 9 missionários, os 9 missionários me passam as suas dificuldades. Eu oro com eles, eu oro por eles, e eu tento passar aquilo que eles me passam, mais ou menos, para vocês, lá no WhatsApp de missões. Hoje eu falei com a Noêmia, né? Eu falei, a Noêmia é a que mora em Dondo, na cidade da Beira, em Moçambique. Eu falei, olha, nós vamos esperar você aqui em agosto, que ela vai vir aqui em agosto. E para ela vir aqui, precisa de passagem, precisa de visto, precisa de muita coisa. Não vai sair menos do que $6.500, ou mais do que isso. Porque é ela e o esposo dela. E nós iremos, missões irá pagar as passagens dela, assim como nós também pagamos as passagens do pastor Labiano. Então, eu falei para ela, olha, Noêmia, missões não tem esse dinheiro, mas Deus vai dar. Porque o gasto de missões por mês, se eu contar para vocês, irmãos, vocês vão ficar admirados. Nós gastamos por mês em missões $9.000. Não é brincadeira. Levantar $9.000 é muito dinheiro. Mas todos os meses a gente consegue levantar esses $9.000. Quando eu penso que eu não vou, que eu falei, gente, eu vou ter que falar para o missionário que esse mês eu não vou poder mandar o dinheiro dele. Que já aconteceu. Aí o dinheiro vem. Aí vem um irmão e fala, ó, eu doei, fiz uma doação de tanto. E aí complementa. Ou outro chega assim, olha, eu vou mandar o dinheiro para o Brasil, né, como várias vezes o Hudson fez. Eu vou passar o dinheiro para o Brasil, depois você me dá o dinheiro. Porque às vezes não entra o suficiente para pagar os missionários, para dar o sustento deles. Então, nós temos que ter o quê? Compaixão. Compaixão das pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, se colocar no lugar. Primeira coisa, né, que nós vemos aqui é que Jesus ele ensinou o evangelho do reino. Nós podemos ver no verso 35. Jesus, como eu já falei, se preocupava com a salvação das pessoas.
Ele se preocupava se as pessoas realmente estavam ligadas nele, no seu exemplo. Nós fazemos isso? Nós nos preocupamos com as pessoas que estão aí fora morrendo sem Jesus? Vocês foram assistir aquele filme Jesus? Jesus Revolution? Já assistiram esse filme? Se vocês não assistiram, vão assistir. Muito bom. Fala da história de um pastor que tinha uma igrejinha bem pequenininha e pregava aquele evangelho bem, eu não posso falar, né? Senão vocês não vão assistir o filme. Mas é muito bom o filme. Quando eu estava assistindo esse filme, Deus me falou muito ao meu coração. Porque é muito fácil a gente falar assim, olha, essa pessoa vai para o inferno. Essa pessoa, a gente mesmo julga a pessoa, né? E fulano vai para o inferno. E esse aí não tem jeito não. E esses homossexuais vão para o inferno. Nós temos um missionário que ele vai pregar para essas pessoas, para prostitutas, para os homossexuais, para as pessoas drogadas. Mas muitas vezes a gente tem preconceito. A igreja, eu não estou falando a nossa igreja, mas a igreja em geral, ela está muito para dentro. Nós precisamos ir para fora, para pregar a palavra de Deus. A gente está muito dentro, e o povo lá fora está morrendo sem Jesus. E era isso que Jesus via, como ele falava que ele ensinava, ele pregava, ele vivia, e ele fazia, e ele praticava, e ele era exemplo. A segunda coisa que a gente vê é que Jesus, ele tinha grande compaixão pelas multidões. Ele olhava e falava, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E ele pregava a palavra, e ele vivia a palavra. E ele convivia com os discípulos, era exemplo, lavava os pés dos discípulos. Ele era exemplo. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos gastar tempo com pessoas. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Não podemos só gastar tempo com nós mesmos. Eu preciso ir para o Uber, eu preciso fazer house cleaning, eu preciso fazer babysitter, eu preciso pregar, eu preciso estudar para fazer um sermão, para pregar um sermão, porque pastor também, missionário também, fica só ali, mas não prega a palavra quando sai, quando vai fazer as suas entregas, quando vai fazer os seus house cleaning. Nós temos que pregar a palavra, o povo está sedento, como naquela época o povo estava sedento. O povo ouvia e seguia, as multidões seguiam Jesus. E ele supria aquelas multidões. Ele falava da salvação. Ele falava que nós precisamos ser sal, que nós precisamos ganhar vidas. Ele falava e se preocupava, e ele curava cegos, ele curava leprosos, ele ressuscitava, como eu já falei sobre Lázaro. E a terceira coisa que eu vi é que ele falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. São poucos. Nós precisamos despertar para pregar a palavra de Deus. Vocês que são jovens, no high school, na faculdade, vocês precisam pregar a palavra de Deus. Mas para nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos viver essa palavra, comer essa palavra, gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com uma pessoa. Às vezes a gente não quer nem ligar para uma pessoa. Quando a gente vê o nome da pessoa, isso aconteceu comigo. Vê o nome dela, não tenho tempo agora não quero atender. Mas se for para você ganhar $200, $300, você, nossa, estou aqui mesmo, é aqui que eu vou. E vai. E a gente pode ver o exemplo do jovem rico, né? Que
Ele falou assim: bom mestre. E Jesus falou o que para ele? Bom, bom só Deus. Aí ele falou assim: o que eu faço para herdar, para ter a vida eterna? Ele falou assim: você faz isso, 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 isso. E pega os seus bens e reparte e dá aos pobres. O que aconteceu com o jovem rico? Falou assim, ficou muito triste e foi embora. Porque para ele as riquezas que ele tinha eram mais importantes do que seguir a Jesus. E muitas vezes nós fazemos essa troca com o Senhor. O nosso trabalho do dia é muito mais importante do que a gente falar de Jesus. Nós não podemos gastar nenhuma hora, nem 2, nem 3, nem 1 minuto, nem 10 minutos falando de Jesus, porque nós temos um schedule, nós temos o babysitter, nós temos o Uber, nós temos a pintura, nós temos o nosso daycare. Às vezes até as pessoas que deixam as crianças no daycare não ouvem falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos sentir compaixão, nos colocarmos no lugar do outro. Nós não podemos falar, essa pessoa vai para o inferno. Não, nós temos que falar o quê? Eu tenho uma coisa para te dar, que um dia eu recebi e transformou minha vida. E essa coisa que eu tenho para te dar é Jesus. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, quem vai e quem não vai para o inferno. E muitas pessoas que estão na igreja vão para o inferno pensando que vão para o céu. Porque na palavra de Deus fala que em primeiro lugar nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, o nosso próximo. E como que a gente ama o Senhor? Dando prioridade a Ele. Como é difícil, né? Eu já graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso, mas me levantar cedo e fazer a minha devocional, orar. Às vezes eu perco até a hora, chego no trabalho atrasado, coisa que não pode fazer. Mas tem sido muito gostoso o tempo que eu tenho separado para Deus pela manhã. É bênção você separar, gastar tempo com Deus, ler a sua palavra, orar, buscar, falar das suas necessidades, agradecer o que Ele faz para você todos os dias. Hoje, não sei se vocês passaram por essa experiência, mas lá em Concord, que eu trabalho em Concord, faltou luz. Eu não pude mexer no meu celular porque não tinha como mexer, porque faltou luz. As redes do meu telefone do AT&T caíram. E eu fiquei, e quando eu saí para vir embora, todos os sinais da Trist Boulevard tinham todos se apagado. E o povo tudo louco, andando para um lado, para o outro. E teve 3 batidas, e na freeway também. Por causa do quê? Do vento que estava muito forte e da chuva também que estava muito forte. Eu falei assim, gente, assim que vai ser a volta de Jesus. As pessoas vão ficar perdidas, mas eu não vou ficar perdida. Porque eu tenho Jesus. Então nós, meus irmãos, precisamos nos preparar. Jesus falou sobre isso para nós. Jesus tem falado todos os dias. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Nós precisamos falar, ter compaixão pelos outros. Nós precisamos deixar a nossa marca aqui. Não a nossa marca no carpete, da limpeza ou outras coisas mais, mas a marca que um dia realmente foi colocada em nós, que é nascer de novo. Precisamos realmente nos achegarmos ao Senhor, estarmos colocando as nossas vidas diante dEle, gastarmos tempo com Ele. Vocês podem estar falando assim, meu Deus do céu, eu já não estou aguentando mais ouvir essa palavra. Mas um dia você vai estar perante o Senhor e você vai lembrar de todas as palavras que aqui foram ditas. O pastor Daniel falou sobre o amor. Enchei-vos de amor.
E aqui eu estou falando, enchei-vos de compaixão. E outras pessoas falaram de outras coisas. É um tema completo. Tem os grupos familiares que também nós falamos mais de outras coisas. Nós precisamos colocar essa palavra no nosso coração e praticar essa palavra. É um mandamento do Senhor, porque só assim a gente vai ter compaixão do outro e vai sentir o que o outro está passando. Senão nós vamos nos tornar cada dia mais geladeiras, pessoas frias. Misericórdia, gente. É isso que você quer para a sua vida? Ser frio, não sentir a dor do outro, como Jesus sentiu. Nós precisamos ter compaixão das vidas que estão indo para o inferno. O nosso trabalho não é ganhar dinheiro. Isso Deus acrescenta. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta, gente. Eu vivi isso em Moçambique. Às vezes faltava e Deus acrescentava. Às vezes faltava comida, às vezes tinha muita comida, às vezes eu tinha que comer coisas que eu não queria. Acho que muita gente já ouviu falar que eu comi rato, que eu comi louva-a-Deus, e não me fez mal, porque Deus cuida da gente, Deus cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá a vida, se Ele resolver tirar a sua vida. Se resolver agora que você, ao sair daqui, você vai morrer, o que você vai fazer com as coisas que você tanto tem lutado? Vão ficar tudo. Eu estava vendo o Oscar, né? Não vendo o Oscar, eu não gosto de ver o Oscar, mas eu estava vendo algumas news sobre o Oscar e as pessoas, né, carregando o Oscar, né, e falando assim: eu nunca ganhei esse Oscar. Um ator, né, que nunca ganhou, mas agora eu tenho esse Oscar. Uma coisa que vai ser deixada ali, na estante dele. E nós que temos a vida eterna, e vamos ganhar, já ganhamos a nossa vida eterna, e nós não ficamos excited, né? Alegres com isso. Mas aqueles atores e atrizes ganharam ali o Oscar e ficaram felizes, pulando, chorando. E nós temos Jesus como nosso Salvador, e a gente fica aí, ó, como se a gente não tivesse nada, como derrotados. E nós somos mais do que vencedores, porque Jesus está em nós. E quando Ele está em nós, como o pastor Daniel falou no domingo, quando a gente se enche de compaixão, a gente vê o outro, a gente ama o outro, e a gente morre pelo outro como Jesus morreu por nós. Por isso que Ele morreu por nós, porque Ele amou todos nós. Amém? Vamos nos levantar para orar? Eu queria desafiar vocês a estarem orando por missões. E se vocês não são mantenedores de missões, aqui tem muitos mantenedores. Que vocês sejam um mantenedor. Não importa a quantia que você dê, se é $10, $20, $5, não importa. A união faz a força. Mas que você doe para missões. Você vai estar sendo um instrumento de Deus para salvar vidas. Se você não vai, dê para aqueles que estão lá no campo, para que eles possam fazer a obra. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, por aquilo que Tu tens colocado diante de nós, nas nossas mãos.
Muito obrigado porque o Teu amor é tão grande, ó Pai. E muitas vezes, Senhor, nós não demonstramos esse amor para contigo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cuida de nós, cuida das nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, porque ela é como uma espada de dois gumes, ó Pai, que ela nos corrige, que ela nos dá esperança, nos dá paz, nos dá a vida eterna, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor por nós, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. E muito obrigado por cada pessoa que aqui está. Ela veio aqui, ó Pai. Essas pessoas vieram para ouvir a Tua mensagem. Que elas não possam sair daqui como elas entraram, mas elas possam sair daqui, ó Pai, realmente acreditando que falar de Ti, as pessoas que estão indo para o inferno, ó Pai, é ser um instrumento nas Tuas mãos. Guarda-nos e protege-nos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.